A paz do Senhor Jesus a todos Paz do Senhor. que estão nessa noite na live, acompanhando na live, numa oração, e que Deus possa estar tocando o seu coração, vocês que forem entrando aí, que vocês possam estar compartilhando, marcando vidas para que possam ser tocadas nessa noite, amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, nessa noite, Pai, eis-nos aqui, Papai, para fazer o Teu querer, Papai. Sim, Jesus, perdoa, Pai, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa noite, nós podemos estar aqui, Pai, gravando essa live, podermos estar unidos, Pai, num só propósito, que é Te adorar, Te bendizer, Pai, que o Senhor possa tocar vidas neste momento, através dessa oração, através, Pai, da palavra que os Teus filhos irão. É o que eu te peço, Senhor, visita, Senhor, a cada um nessa noite, fala conosco, Pai, repreenda, Senhor, toda barreira, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Que você possa colocar a mão no teu coração aí no teu lar, e você que conhece, adore juntamente conosco essa canção, amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluias. Adore ao Senhor aí no teu lar, querido. Aleluia. Comece a invocar a presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti.
toca a vida nessa noite, Pai. Aleluia, glória a Deus. Assim nós agradecemos essa oportunidade e que Deus possa falar mais ao teu coração, amém? Vou estar passando agora para o pastor Alberto, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estarmos aqui essa noite, desse quadro que nós criamos, chamado Conversa Franca. Eu acredito que Deus ele tem algo especial para mim, para você, para as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você agora a colocar mais uma vez a mão no teu coração, fechar os teus olhos e nós estaremos agora invocando o nome do Senhor, orando, buscando a presença de Deus, mas eu gostaria que mais alguém participasse dessa live. Por isso eu vou esperar você compartilhar, né? Eu vou esperar você compartilhar esse link com os seus amigos, marque alguém aí, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus ele tem algo especial, amém? Por isso, coloca a mão no teu coração agora, fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que haverá grandes coisas da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos essa noite e nós acreditamos, Pai. Eu creio, Papai querido, que a mão do Senhor está conosco agora, nos abençoando. Em nome de Jesus, Pai, que nesse momento a Tua mão, Pai, esteja sobre a vida deste povo, que já está orando, que já está Te buscando, Pai. Pessoas que nesse domingo, Pai, muitas dessas pessoas não tiveram um domingo, Papai, muito favorável. Muitas dessas pessoas, Pai, não tiveram um domingo muito bom. Mas o interessante Pai, não é a maneira que começamos o domingo, mas é a maneira que nós podemos terminar pelo poder da Tua unção, da Tua palavra. Por isso eu já quero quebrar todo impedimento, Pai, que houver sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse rapaz, sobre a vida dessa moça, e juntos unidos na mesma fé, declaramos a bênção nessa casa, nesse lar, declaramos a Tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, e você aí na sua casa, amém? Dê um amém aí. Se você está perto do seu marido, perto da sua esposa, diga para ela, Deus falará com você nesse momento. Amém? Eu tenho a honra aqui de nessa noite estar ao lado dos meus irmãos e amigos, missionário Caio Ribeiro. Também tenho a honra de estar aqui juntamente comigo, pastor vice-presidente, pastor Jonatas Ribeiro. Também tenho a honra de receber conosco aqui evangelista Magdiel Macedo. Amém? Deus tem algo glorioso. Vai compartilhando aí. Amém? Nós temos uma ferramenta. E a ferramenta é esse instrumento que está nas tuas mãos aí agora. Compartilhe com alguém. Deus ele quer falar com o teu filho. Deus ele quer falar com a tua esposa. Deus quer falar com a tua família. Esse momento em que nós estamos vivendo é propício a Deus provocar um avivamento. Pode começar através da sua vida aí na sua casa hoje. Amém? Glória a Deus. Eu já quero passar a palavra aqui que vai dar início ao missionário Caio Ribeiro. Amém. Paz do Senhor a todos, uma ótima noite na presença do Senhor. Para mim é uma honra, é um prazer poder estar sendo um instrumento de bênção para falar com a sua vida nesta noite. Canal de bênçãos de Deus. É uma honra estar aqui juntamente com os meus pastores, amigos, pastor Beto, pastor Jonatas, evangelista Magdiel, e creio que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo de número 19. Gênesis capítulo
disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vou estar repetindo para gravar no seu coração. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Meu Deus. Glória a Jesus. O texto que ora acabamos de ler vai nos dizer a respeito da vida de um jovem que se chamava José, filho da velhice de Jacó. Este José era filho da velhice de Jacó, e Jacó tinha um grande amor, estimava muito ele, por ele ser filho da velhice, e também por ele ser filho da mulher a qual Jacó amou com muito amor. O nome dessa mulher se chamava Raquel. Jacó esperou por muito tempo receber esta bênção do Senhor, a qual se chamará José. José significa aquele que acrescenta, e acrescentou muitas alegrias na vida de seu pai Jacó. A Bíblia vai começar dizendo a partir do capítulo 37 de Gênesis, a respeito de Jacó, que ele habitou nas terras da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Vai falar a respeito de sua geração, aqui no versículo 2, aí já vai falar a respeito de José, que era um jovem que tinha 17 anos e apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E juntamente com ele estavam os seus irmãos, a qual eram negligentes com o rebanho de seu pai. Eram negligentes com os afazeres a qual eles faziam no seu dia a dia. E José trazia sua má fama para o seu pai, sendo ele íntegro, sendo ele reto. E o texto vai nos dizer que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E o resultado deste amor é este: Jacó, Israel, fez para José uma túnica de várias cores, ou uma túnica comprida, talar. É interessante isso aqui, porque através da intimidade que ele tem com seu pai, através do amor que ele tem com seu pai, e desta intimidade, ele vai receber algo que vai o destacar, lhe dando autoridade. Porque ninguém tem autoridade sem antes tiver intimidade. E o resultado da intimidade é a autoridade. E o que autentifica a vida de José é a túnica. E ele só recebeu a túnica por causa da sua intimidade. E essa túnica dava a ele uma autoridade dentro da sua casa. Esta túnica dava a ele uma autoridade maior do que deu para os seus irmãos. Porque eram príncipes que usavam uma túnica dessa. Eram governantes que usavam uma túnica dessa. E na realidade, era o primogênito que deveria usar esta túnica. Quem é o primogênito? Rúben. Mas por que Rúben não recebe a túnica, mas sim José? Se você retroceder 2 capítulos, você vai ver que Rúben, ele se deitou, ele teve relação com uma concubina de seu pai Jacó. Então, esta túnica que deveria ser dada para Rúben foi dada para José. Porque esta túnica não poderia ser dada para alguém que era adúltero. Meu Deus, é forte. Uma túnica qual o destacava. Uma túnica qual lhes dava autoridade. Adúltero não pode receber uma túnica dessa. E por que então os seus outros irmãos não receberam? Sabendo que José foi o penúltimo filho de Israel. Porque os seus outros irmãos eram negligentes com o rebanho de seu pai. Então, em primeiro lugar, Rúben não recebe porque é adúltero. Em segundo lugar, aquele que é negligente com as coisas do pai não pode receber uma túnica dessa. É forte. Aleluia. Aleluia. O primeiro aqui está revelando o seu caráter. Aquele que é adúltero não pode receber algo que vai destacar ele no meio de seus irmãos. Porque precisa ter caráter para vestir uma túnica dessa. E em segundo lugar, é a negligência que faz com que eles não recebam aquela túnica. Porque tem que ter zelo com as coisas do pai.
E José tinha caráter e tinha zelo. Meu Deus. Meu Deus. José era íntegro, reto e também tinha zelo com aquilo que era do seu pai. Glória. Sabe por que muitas pessoas recebem aquilo que muitas das vezes ninguém recebe? Porque eles fazem aquilo que ninguém mais faz. Aleluia. E sabe por que muitas pessoas vivem aquilo que muitas das vezes outras pessoas não vivem? Porque faz para Deus aquilo que as outras pessoas não fazem mais. É verdade. Enquanto eu faço para Deus aquilo que todo mundo faz, eu recebo de Deus aquilo que Ele dá para todo mundo. Mas se eu fizer para Deus aquilo que ninguém mais faz, eu vou receber de Deus aquilo que Ele não dá para mais ninguém. Meu Deus. É forte. Então a intimidade vai trazer uma colheita, uma autoridade sobre a vida dele, que é expressada através desta túnica. Só que perceba, por causa de ele ser amado pelo seu pai com um grande amor, os seus irmãos já não podiam mais falar com ele pacificamente. E depois que o seu pai lhe deu a túnica, aí piorou. Aí piorou a situação. Porque o seu pai vai revelar: você é o meu amado. O seu pai vai revelar: eu te dou autoridade de governo sobre esta casa. Os seus irmãos vão começar a invejá-lo. Meu Deus. E tem mais. Depois disso ele vai sonhar. Sonhos proféticos da parte de Deus. É muito interessante isso aqui. Porque o relacionamento que ele tem com o pai faz com que o seu relacionamento com os seus irmãos se torne insuportável. Meu Deus, é forte. Né? O relacionamento que nós temos muitas das vezes com Deus faz com que o nosso relacionamento com as pessoas se torne algo insuportável. Porque as pessoas não conseguem suportar a intimidade que temos com Deus. Meu Deus. E já não conseguem mais falar conosco pacificamente. Meu Jesus. Aleluia. Porque está sendo revelado algo em nós, o que é um relacionamento que está nos trazendo autoridade, autenticidade. Meu Deus. Aleluia. Ele recebe autoridade e quando ele veste a túnica, isso aqui que é interessante, ele passa a sonhar. Foi quando ele recebeu a túnica, ele vestiu a túnica, ele teve 2 sonhos proféticos, a qual Deus estava dizendo nesse sonho: você vai ser governador. Resumindo os 2 sonhos, o sonho é de governo. Meu Deus. Era Deus dizendo: você nasceu para governar. Aleluia, Deus. E quando ele recebe os seus sonhos, ele vai falar com os seus irmãos, vai relatar os seus 2 sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos o invejavam ainda mais por causa dos seus sonhos. Primeiro, não vão suportar o relacionamento que você tem com Deus. Segundo, você vai se tornar mais difícil de suportar por causa dos seus sonhos. Porque Deus vai te dar algo que Ele não deu para mais ninguém. Eu quero profetizar isso aqui. Que Deus vai nos dar algo que Ele não deu para mais ninguém. Meu Deus. E através dos nossos sonhos proféticos que teremos a partir de hoje, acredito, eu creio em Jesus, seremos ainda mais invejados. Aleluia. É interessante isso aqui, que ele conta, e eles logo já discernem, dizendo: você vai governar sobre nós? E é exatamente isso. E depois o que acontece? O seu pai diz também: você vai governar sobre nós? Só que o interessante é que o seu pai guardava aquilo no seu coração. Aí eles foram apacentar. E Israel disse: vai ter com seus irmãos e me traga notícia de como está o rebanho. Aí ele foi. E é interessante que quando ele foi, o seu pai o mandou no vale de Hebron. E José foi. Quer dizer, seu pai o mandou em Siquém. E quando ele estava indo errante, alguém encontrou ele e disse: não, seus irmãos disseram que foram para o vale de Hebron. E ele foi até o vale de Hebron, aonde estavam os seus irmãos ali. Porque alguém disse para ele: seus irmãos estão lá. E quando ele vai se aproximar, os seus irmãos já conspiram contra ele para matá-lo. E diz para ele assim:
lá vem o tal sonhador. Meu Deus. É assim que o reconhecem ele, lá vem o tal sonhador. E conforme ele vai se aproximando, eles já começam ali a manipular, dizendo um para o outro: vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos acabar com os seus sonhos. Vamos lançar ele aqui dentro desta cisterna, vamos matar ele. Aí Rubem interfere. Rubem teve a intervenção de Deus dizendo aqui: não vamos matar ele, vamos lançar ele apenas na cisterna. Meu Deus. Aleluia. Sabe por que Rubem interviu aqui? Porque era a providência de Deus para a vida de José. Glória a Deus. Eles queriam matar José por causa dos seus sonhos. Aí Deus interviu e Rubem não permitiu que os matassem, mas lançaram ele dentro de uma cisterna, sem água. É forte. Isso aqui é interessante porque Rubem livra José da morte, mas não livra José do processo. Meu Deus. Glória a Deus. Rubem tem o poder de livrar José da morte, mas do processo não tem. Porque quem colocou José no processo colocou Deus. Meu Deus. Só que quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José teve sonhos e Deus colocou ele dentro do processo para ele amadurecer, para ele viver aquilo que foi projetado por Deus, sim. É Deus que permite todo o processo na vida de José, ele vai dizer isso lá na frente. Só que o que é interessante é que sempre houve ali uma providência de Deus para a vida de José. Perceba, as pessoas queriam matá-lo. Rubem disse: não, vamos lançar na cisterna. Providência de Deus a cisterna. Porque se não tivesse cisterna ali, iriam matar ele. É verdade. Depois, qual foi a providência de Deus? A caravana dos ismaelitas. Porque se não tivesse a caravana, ele iria morrer dentro da cisterna. É. Deus. E depois, qual foi a providência de Deus? O Egito. Sim, porque se não fosse o Egito, ele poderia muitas das vezes morrer na mão dos ismaelitas. Meu Deus. E depois, qual foi a providência de Deus? Foi a prisão, porque ele foi caluniado dentro do Egito. E se ele não houvesse ido para a prisão, ele poderia morrer na mão de Potifar. Então Deus sempre se manifestou, se revelou a ele com a sua providência. É Deus dizendo: eu garanto a sua vida dentro deste processo. Glória a Deus. É Deus dizendo: eu garanto a sua história dentro desse processo. É Deus dizendo: eu te dou sonho, só que ao invés de eu cumprir o sonho, no outro dia eu te coloco dentro de um processo. Mas fique tranquilo, ninguém vai te matar dentro desse processo. Eu vou garantir a sua vida dentro desse processo. Eu vou garantir a sua história dentro desse processo. É verdade. Isso aqui é muito lindo demais. Porque ele ia para um ambiente desagradável, só que o texto diz: Deus era com ele. Ele chegou no Egito, Deus era com ele. Foi levado para a masmorra, Deus era com ele. Sempre houve essa expressão que Deus era com ele. Deus não desamparou ele. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Glória. Deus maravilhoso. Entenda uma coisa, já vou finalizar. Deus, ele nos dá sonhos proféticos, promessas que irão se cumprir dentro do seu tempo determinado. Verdade, Deus. Só que muitas vezes a gente fala: Deus realiza a promessa. É. E quando a gente diz Deus realiza a promessa, ao invés de cumprindo, a gente vê processo. Aleluia. A gente fala: Deus, mas eu quero ver a promessa se cumprindo. E quanto mais você diz para Deus que quer ver a promessa se cumprindo, Deus, ele vai te dando o processo. Meu Deus. Aleluia. E o processo de Deus é tão doloroso que parece que Deus te esqueceu. Parece que Deus te abandonou. Parece que ele não está olhando para você. Mas é o processo. E você vai questionar? Você quer viver a promessa? Só que antes de viver a promessa, então você tem que viver o processo. Oh, glória. Porque ninguém vive a promessa sem antes viver o processo. E o que Deus prometeu para José era algo muito grande. Era algo muito grande. Então
Então, para Deus realizar aquilo que Ele prometeu, Ele também tinha que viver um grande processo. Porque somente grandes processos me capacita para grandes obras que Deus irá realizar na minha vida. Glória a Deus. Não tem como Deus realizar algo na minha vida sem antes Ele permitir o processo. E é dentro do processo que eu vou amadurecendo, vou crescendo, vou me desenvolvendo, vou tendo um crescimento, uma base sólida para aquilo que Deus quer realizar. Meu Jesus. Então, muitas das vezes você questiona dizendo: Deus, eu peço que o Senhor realize a promessa e o que eu vejo é processo, e Deus está dizendo sim. Porque para mim realizar uma grande obra, eu também tenho que ter um grande processo. E quanto maior for o processo, maior é a promessa. Meu Deus. A promessa é grande, então se prepara, porque grande também será o processo. Glória. Aleluia. Só que uma coisa eu vou te dizer: dentro desse processo, Deus nunca vai te abandonar. Aleluia. Nunca vai te abandonar. Eu creio, Jesus. Ele sempre vai se revelar a você. E assim como eu já disse aqui nesta noite, dentro desse processo você também vai ver sempre a providência de Deus. Porque por onde você passar, por mais que você esteja dentro de um processo ao qual você não gostaria de estar, você vai ver também a providência de Deus sobre a sua vida. Oh, glória. Amém? Amém. Essa palavra que eu deixo aqui para vocês. O interessante é que eles retiraram a túnica de José, mataram um animal, colocaram aquela túnica no sangue, trouxeram até Jacó e disseram: vê se é a túnica do teu filho. Meu Deus. Por causa da túnica, eles invejavam José ainda mais. Retiraram a túnica de José, querendo retirar também o sonho de José. Só que não podiam retirar, porque a partir do momento que ele vestiu a túnica, ele já passou a sonhar. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que a túnica foi feita na medida de José. Glória a Deus. Glória. Então eles queriam retirar a túnica de José, mas depois você não vê ninguém vestindo a túnica. Aleluia. Porque aquilo que é de José não cabe em Judá. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aquilo que é de José não cabe em Levi. Aleluia. Aquilo que é de José não cabe em Dan, não cabe em Naftali, não cabe em Zebulon, não cabe em Levi, não cabe em Zacar, não cabe em ninguém. Porque aquilo que é teu e ninguém vai tirar. Aleluia. Aquilo que Deus projetou para você viver, não há ninguém que possa impedir você de viver. Meu Deus. Pode arrancar a sua túnica, mas a partir do momento que você vestiu essa vestimenta que veio do céu para a sua vida, você já passou a sonhar. Glória a Deus. Retira a túnica, mas não retira o sonho. Aleluia. Pode retirar a túnica, mas ninguém vai retirar o sonho. Glória. Pode retirar a túnica, mas ninguém vai impedir você de viver aquilo que Deus Glória a projetou para a sua Deus. vida. Você crê nisso? Então recebe essa palavra. Já passo aqui para o pastor Jonas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Pai do Senhor, amados, quero vos saudar, quero cumprimentar os irmãos e glorificar a Deus pela vida dos nossos amigos que estão aqui conosco nessa noite, gravando mais uma live para abençoar a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Beto, missionário Caio Ribeiro, nosso irmão. Que Deus abençoe também a Angel, profeta de Deus. E você que nos assiste através das redes sociais, que Deus ele possa te abençoar. Quero ressaltar algo da parte de Deus a respeito desse texto, né? O tema abordado são os sonhos de José. Eu quero ler com você aqui no capítulo 39, trazer algo de Deus para a sua vida. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. E o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador dos seus bens. Potifar deixou em seu cuidado na sua casa. Ele confirmou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidado da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José.
e a bênção do Senhor estava sobre o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Amém? Só até aqui eu quero ressaltar algo da parte de Deus para a sua vida. Nós percebemos que o missionário Caio aqui ele falou a respeito de sonhos, e a história se inicia falando a respeito de sonhos da vida de José. É interessante que quando nós lemos este capítulo, nós lemos essa história na sua plenitude desde o início, nós vamos perceber que há um porém na vida de José. Por que há um porém, pastor, na vida de José? Porque se nós formos analisar, José ele era o 11º filho de Jacó. E nós sabemos, entendemos que a lei judaica, a lei mosaica, ela determina que o filho que era merecedor de ser o próximo patriarca, alguém que iria levar a bênção do Senhor sobre as gerações e gerações, teria que ser o seu primogênito, o primeiro filho. Mas nós vemos aqui que o amor de Jacó é muito maior pela vida de José. Nós vamos observar aqui que Jacó, mesmo entendendo de princípios, mesmo entendendo de lei, porque a lei do judeu não é como a nossa lei, irmãos. A lei do judeu e os princípios judaicos não são como os nossos princípios, como as nossas culturas brasileiras, porque o tratado nosso é diferente do tratado deles. Hoje uma pessoa se casa, amanhã ou depois, se ela achar melhor se divorciar, seja por qualquer coisa, ela vai se divorciar, ela vai deixar os seus princípios e vai abrir mão daquilo que ela está vivendo. Uma pessoa hoje pode te fazer uma promessa, e se ela se arrepender do que ela falou, do que ela prometeu, ela não vai cumprir com o legado que ela havia falado. Só que na lei mosaica, a lei judaica, não existia esse negócio de você retroceder sobre aquilo que você falava. A sua palavra tinha que ser o sim, sim, o não, não. Então, se Jacó entendia que de lei, se Jacó entendia que dentro dos princípios, dentro do que era critério e prioridade, dentro de uma hierarquia junto com seus filhos e da lei, e de tudo que ele recebeu do seu patriarca, o seu pai, Isaac, ele tinha que entender que quando ele fosse eleger alguém, quando ele fosse levantar um dos seus filhos, teria que ser o seu primogênito, ou seja, Rubens. Mas só que nós vamos ver que Deus ele muda os princípios no coração de Jacó também. Se nós formos analisar, nós vamos perceber que José é o único que se destacava entre os seus irmãos. Jacó era o único sonhador da família. Só que existia um porém, e Jacó e José talvez cresceu com esse porém, com essa dificuldade, sabendo que havia dentro da sua vida, dentro dos sonhos, das suas vontades, existia um grande porém, uma grande dificuldade que possibilitaria ele chegar onde ele estava sonhando. Primeira coisa, que ele era o 11º filho de Jacó. Ele não era o primogênito. Isso já era um porém, era uma grande dificuldade. Ele chegar ao patamar que o seu pai chegou, ele ser ainda mais, se projetar, ganhar projeção na sua vida ministerial, além do que Jacó foi, pelo fato de saber que ele não era o primogênito. O primeiro porém que aparece na vida de José é este, porque quando ele olha para a hierarquia, ele vê que ele está muito distante a chegar, a conseguir ao patamar que ele sonhou. Nós vamos ver que a primeira coisa que ele vai olhar, ele vai perceber que, sendo ele o 11º filho, não teria como, era difícil ou era impossível de ele chegar a ser um patriarca, a ele ser aquele que iria levar a promessa adiante. Mas a Bíblia diz que ele sonhava. E uma coisa que eu quero abrir aqui não é a mensagem, não é o que eu ainda quero falar ao seu coração, mas uma coisa que eu quero aqui já liberar da parte de Deus para a sua vida, é que você não pode deixar de sonhar, em hipótese nenhuma. Porque mesmo José sabendo que ele era o 11º filho de Jacó, que na lei judaica, na sua ótica humana, era impossível dele chegar ao patamar que ele sonhava, ao patamar que ele alcançava e que o que ele pensava que um dia iria chegar através dos sonhos. Ele nunca desistiu de sonhar, ele nunca deixou de sonhar, ele nunca deixou de pensar, ele nunca pensou, nunca deixou de idealizar aquilo que estava no seu coração. Então a primeira coisa que eu quero aqui estabelecer para a tua vida: não deixe de sonhar. Independente da circunstância que você está vivendo, independente da onde você mora, independente da sua classe social,
independente se você está na mesma condição de José, porque eu olho aqui para José e eu vejo que ele está numa condição muito difícil. José, ele está numa condição onde ele não tem como alcançar custear os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, pelo fato dele estar dentro de uma hierarquia. Mas nem isso vai impossibilitar ele de sonhar, nem isso vai impossibilitar ele de desejar ou almejar aquilo que ele havia plantado no seu coração. Só que nós vamos perceber que, conforme o tempo foi passando, as promessas de Deus, tudo que José havia sonhado, Deus então a mandar sinais. Deus começa a trabalhar. Nós vamos perceber aqui o texto que eu li, que José já estava no Egito. Ele já tinha sido vendido pela caravana dos ismaelitas. A Bíblia diz que quando ele chega no Egito, parece que eu posso ver, talvez José olhando além da sua impossibilidade, da sua hierarquia, dele ser o 11º filho de Jacó. Além dele ver que os seus irmãos o odiavam, que os seus irmãos não queriam que ele estivesse no meio da sua família. Além dele ver que tudo estava contra os sonhos, contra tudo aquilo que ele havia projetado. Além disso, ele agora se encontra longe da sua casa. Uma coisa difícil nós estamos na nossa casa, estamos no meio de pessoas que nós gostamos, no meio de pessoas que amamos, e as pessoas não acreditar na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Uma coisa é você estar no meio de pessoas que você confia, e essas pessoas não acreditam que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa realizar o sonho que você sonha. Agora, outra coisa é você estar longe ainda da tua casa. Outra coisa é você estar num lugar que você não conhece, longe de uma cultura totalmente diferente. Agora imagine o coração de José. Agora imagine a mente de José, que tinha um sonho tão grande, um sonho de se tornar um grande líder, um sonho de se tornar um grande patriarca. Agora ele está longe da sua casa, está longe da sua família, está longe dos seus irmãos, também está longe do seu pai. E ele está agora numa cultura diferente, onde as pessoas não cultuam o mesmo Deus que ele cultua, onde as pessoas não falam da maneira que ele fala, não se comporta com a maneira que ele se comporta. Só que uma coisa que é interessante é que mesmo José estando longe da sua casa, mesmo ele estando longe da sua cultura, a Bíblia diz que ele não para de sonhar. E tudo que ele sonhava, pastor, Deus enviava sinais. É por isso que a Bíblia diz que lá no Egito ele prosperava. Tudo que ele fazia, Deus operava e fazia José crescer no Egito. Porque não independia do lugar, nem do espaço geográfico onde ele estava. Porque tem pessoas que acham que para ele ser abençoado, ele precisa estar em certo lugar. Tem pessoas que acham que para ele alcançar a vitória, ele precisa estar em certa cidade, em certo país, ou junto com algumas pessoas, com certos pastores, com certos líderes. Mas uma coisa que eu venho dizer para você, você que é um sonhador, você que acredita nas promessas de Deus, independente de onde você estiver, independente da situação que você esteja, se você hoje tem dinheiro, se você não tem, se você tem um trabalho ou não tem, se você está desempregado ou está empregado, se você sonha, se você tem algo no teu coração, se você almeja algo no teu coração, pode ter certeza que Deus ele está contigo. Glória, Deus vai fazer você alcançar. Porque se Deus escolheu, porque uma coisa que eu aprendi que não foi Jacó que escolheu José. Jacó só foi um instrumento de Deus para fazer com que os sonhos de José viessem a acontecer. Mas quem havia escolhido José foi o próprio Deus. E quando Deus escolhe alguém, não importa se o diabo vai se levantar, não importa se as pessoas vão se levantar, não importa se os irmãos, se até o próprio pai, assim como o missionário Caio disse que o pai não acreditou quando ele disse: acaso você governará sobre nós? Acaso você será maior do que eu, do que seus irmãos? Às vezes até o próprio pai, a própria mãe, os próprios irmãos, as pessoas que você ama não acreditam na tua chamada, não acreditam nos sonhos que Deus fez você sonhar,
Mas quando Deus escolhe alguém, não importa se o pai vai dar ouvido, se a mãe não vai acreditar na promessa, não importa se os vizinhos, se os amigos não acreditam que Deus te levantou nesse tempo para pregar a palavra dele, não importa se as pessoas não acreditam que o seu ministério vai crescer, se a sua vida vai alavancar, porque Deus te escolheu, meu Glória! Deus te escolheu, e se Deus escolheu, não interessa aonde você esteja, não interessa o espaço geográfico que você está habituando nesse momento. Eu tenho uma coisa bem certa a dizer para você: Deus está contigo e você vai prosperar onde quer que você esteja, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te abençoar. Perceba, igreja, que José está no Egito e agora ele está prosperando grandemente, a ponto de o próprio guarda, o próprio segurança particular de Faraó se interessar por José. A Bíblia diz que Potifar agora, quando vê que José está se destacando no Egito, ele procura comprar e ele consegue comprar José. Leva José para a sua casa e ali José começa a prosperar, José começa a se destacar de uma certa forma, porque Deus estava com ele, Deus o abençoava. E a Bíblia diz que agora ele está sendo tão próspero que a bênção do Senhor é derramada sobre a casa de Potifar, e tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tanto na sua casa como no campo, é próspero. Então José começa agora a se destacar, e a Bíblia diz que agora aparece mais um porém na vida de José. A mulher de Potifar se interessa por José, ela se interessa por José, e nesse momento agora a Bíblia diz que ela vai tentar de uma certa forma iludir, ou de uma certa forma persuadir José a se deitar com ela. Só que nós vamos ver que quem sonha, quem tem sonho com Deus e tem, princípios com Deus, ele não vai neganchear, ele não vai voltar atrás daquilo que Deus falou. Nós vamos ver que a Bíblia diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 22, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Uma coisa que eu percebo aqui, que a atitude da mulher de Potifar, a primeira coisa que ele faz, a sua atitude é fugir da mulher. A Bíblia diz que ele começa a correr da mulher. É por isso que muitas pessoas hoje não vivem o sonho, não vivem aquilo que Deus falou. É porque muitas das vezes você diz: pastor, mas o inimigo se apresentou na minha frente, eu não consegui, eu não resisti, pastor. A Bíblia ensina que nós temos que fugir. Não adianta você estar diante do pecado e você conviver com o pecado, você achar que você vai suportar o pecado. Nós temos que fazer como a Bíblia ensina, temos que fugir. Assim como José ele fez, ele fugiu. Se você for analisar, perceba que Satanás ele é inteligente. Ele olha para José e ele vê que aquilo que José mais precisava, pastor, ele precisava de ter uma comunhão com uma mulher. Porque se você for analisar dentro da Bíblia Sagrada, desde o capítulo 37, onde se inicia a história de José, você não vê a Bíblia paralisando uma história, a Bíblia dando uma interrupção da história de José para falar de algum caso amoroso que José teve. Você não vê a Bíblia falando de algum caso que José teve com alguma mulher. José, até o momento que ele inicia a sua vida, até o capítulo 39, onde ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz que no capítulo 38 a história dele é interrompida para contar a história de Judá e Tamar. Mas a Bíblia não interrompe a história de José para falar de algum caso amoroso com ele. José se manteve íntegro com Deus em toda a sua vida. Não teve uma interrupção na vida de José falando que José teve um caso, que José abandonou os sonhos de Deus, os projetos de Deus. José não pegou um atalho, um caminho. José não teve um período em que ele se distanciou de Deus para ter um caso com alguém, porque ele achou que ele precisava disso. Então Satanás sabia que o que ele mais precisava naquele momento, o que mais a carne dele estava pedindo, era uma mulher. E ele age então desta maneira. Mas a Bíblia diz que José foge. José não abandona os projetos de Deus, nem os sonhos de Deus. E ele foge. É por isso que quando nós lemos lá no capítulo 37, no versículo 36, a Bíblia diz que quando Jacó está chorando pela ausência do seu filho, pastor, quando os seus filhos chegam e trazem para ele a sua túnica de José,
quando eles matam um animal e jogam sangue sobre a túnica do animal e apresenta diante do seu pai, diz que ele foi devorado por uma fera selvagem. O seu pai cai em prantos e começa a chorar. E é neste meio termo aqui que a Bíblia diz que José está no Egito. A Bíblia diz aqui no capítulo 37, o versículo 36, que neste período foi que Potifar comprou José para viver na sua casa. Enquanto Jacó estava chorando a ausência do seu filho, achando que o seu filho estava morto, José estava prosperando no Egito. Aleluia! José estava crescendo no Egito, porque José não teve um período onde ele parou a sua história. Enquanto José estava andando com Deus, a única coisa de José era o seu sonho. A única coisa que movia José era o seu sonho. Então, enquanto muitas pessoas estavam chorando, achando que José estava morto, ele prosperava na terra do Egito. Aleluia! Ele estava crescendo ministerialmente. Ele saiu do campo para ir para a casa de Potifar, para ser o governador da casa de Potifar. Uma coisa que eu quero dizer para você, talvez tem muitas pessoas que estão chorando, pessoas que talvez estão lamentando a ausência de alguém que se foi. E eu quero dizer para você que enquanto você está chorando, ou pessoas estão chorando pela sua ausência, pessoas que talvez você já não vê mais, já não tem mais comunhão, já não tem mais aquela amizade, eu quero dizer para você, enquanto essas pessoas estão ausentes, enquanto você talvez aos olhos dessas pessoas estão ausentes, eu quero dizer que você talvez que está na terra do Egito, você que talvez está longe, alguém está longe, ausente de você, Deus está trabalhando com esse propósito. Se você estiver dentro dos princípios de Deus, se você estiver dentro daquilo que Deus falou, dentro do sonho que Deus te mostrou, meu amado, pode ficar despreocupado. Porque talvez tem muitas pessoas que estão chorando, achando que o sonho já foi, que já não tem mais jeito, mas é neste tempo que Deus está usando alguém, é nesse tempo que Deus está levantando alguém, e talvez esse alguém possa ser você, talvez esse alguém possa ser você que esteja talvez no anonimato, que esteja escondido, que esteja onde ninguém esteja enxergando. E é nesse tempo, esse tempo de crise que nós estamos vivendo, esse tempo que você está trancado na sua casa, esse tempo que talvez esse vírus que está espalhado sobre a nossa nação, que está causando medo, está causando uma grande dificuldade de você sair da sua casa, se compartilhar com alguém, conversar com alguém. É nesse tempo que Deus vai fazer muitas pessoas crescer. É nesse tempo que você vai crescer, porque uma coisa que nós não podemos é de deixar, é de sonhar. Nós não podemos deixar os princípios de Deus. Nós não podemos pegar um atalho. Nós não podemos ser seduzido pelo aquilo que Satanás está falando, aquilo que ele está nos oferecendo. Nós vamos perceber que José, ele não é seduzido pela mulher de Potifar. Ele não abandona os projetos nem os sonhos de Deus para viver uma história pequena, uma história que talvez ia paralisar aquilo que Deus estava fazendo. Então, se você está nos vendo, você que está nesse momento, o meu conselho para você, a minha palavra para você nessa noite: não abandone aquilo que Deus falou, os sonhos que Deus te deu, aquilo que Deus disse que iria fazer, independente de onde você esteja, independente do que você esteja vivendo. Eu quero dizer para você que você vai prosperar, você vai chegar aonde Deus disse que você ia chegar. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Lembra de Jó? A Bíblia diz que quando Jó perde tudo, quando Jó, ele perde todas as suas riquezas, ele perde a sua família, ele perde também a sua esposa, porque a esposa abandonou Jó, ele perde os seus amigos. Jó não deixou os princípios de Deus por nada. E se nós formos analisar, nós vamos ver que quando José ele é preso, quando José ele vai para a prisão, nós vamos perceber que lá na frente Deus vai restituir, e Deus vai fazer algo ainda mais grandioso na vida de José. Assim aconteceu na vida de Jó. Jó estava perdido, ele havia perdido toda a sua riqueza, perdido a sua família, e nós vemos lá no capítulo 42, no versículo 10 do livro de Jó, que Deus restituiu tudo na vida de Jó. Sabe por que Deus fez isso? Porque em nenhum momento Jó deixou os princípios de Deus. Então é nesse momento de crise, irmão, é nesse momento de dificuldade, é nesse momento em que você talvez não está cultuando, você não
está indo para a igreja, é nesse momento que talvez você sente que a sua fé está sendo abalada, você se sente mais frio, você não tem mais aquela vontade de orar, aquela vontade de buscar. Mas uma coisa eu aprendi, uma lição para mim e para você nessa noite, é que nós não podemos abandonar os princípios de Deus por nada. Porque o que eu posso observar, o que eu posso analisar é que depois dessa tempestade, depois desse vento, depois desse vale, depois dessa dificuldade, depois desse vírus, depois dessa pandemia que está acontecendo, que tem causado uma grande catástrofe na vida de muitas pessoas. Pessoas estão sendo desempregadas, pessoas estão perdendo o seu trabalho, pessoas que trabalham autônomo estão vivendo talvez as piores fases, os piores períodos da sua vida, e talvez você está dizendo: Deus nos abandonou, Deus abandonou a nação. E eu quero profetizar sobre a tua vida que depois desse tempo, Deus vai restituir. Deus vai fazer algo ainda mais grandioso. Eu profetizo sobre a tua vida que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Se Deus te abençoou lá no passado, eu profetizo que depois dessa crise, depois desse tempo, Deus vai te abençoar ainda mais. Eu quero passar para o pastor Beto, ele vai dar continuação sobre a história de José. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e não saia daí, porque Deus tem muito mais para a sua vida nessa noite. Amém? Amém, meus irmãos? Eu quero ler um texto aqui que está em Gênesis 39, 21, que diz assim: E o Senhor era com ele, sobre ele, olha só que forte, ó. E o Senhor era com ele, deu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Verso de número 22 do capítulo 39. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José. Mais uma vez, ó, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar, e na minha tradução, em tudo o que ele empreendia. Meu Deus. Aleluia. Então olha só, se você observar o texto que lemos, primeiramente, Gênesis 37 fala da vida dele, do início da carreira de José. Você pode ver que ele era um menino, 17 anos de idade. E tem muita gente por aí dizendo que só porque é menino não pode ter ministério. Meu Deus. Tem muita gente por aí que olha para a aparência, não olha para a Bíblia, não lê a Bíblia. Aí muitas das vezes nos julga como menino. Mas eu posso dizer para você, os maiores chamados aconteceram na vida de pessoas denominados como menino. Por quê? Tem muito menino que pode ser chamado de homem, mas tem muito homem que pode ter o nome de menino. José tinha 17 anos, pastor. Me dê uma base bíblica para isso. Jeremias capítulo de número 1. Não diga que tu és uma criança, um menino, porque aonde eu te mandar, tu vai. Meu Deus. O que eu mandar você falar, fala. Deus está falando com quem? Menino. 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus olha para Belém e olha só, Deus encontra um menino, quantos anos? 17 anos. Glória a Deus. Olha só, quando Deus olha para Êxodo, capítulo 2 em diante, eu vejo Deus fazendo nascer um projeto, o quê? Um menino. Se você observar, lendo o livro de Isaías, olha o que Isaías vai dizer: um menino nos nasceu. Oh, glória, então não julgue pela aparência. É um monte de menino pregando, mas o que importa não é sermos meninos. O que importa é ter um Deus onipotente, onipresente, onisciente dentro de nós, a presença. Ele tinha 17 anos. Essa é a caminhada de José. Imagine, ele não tinha dinheiro. A única coisa que ele tinha de interessante era o quê? Uma túnica, porque o pai resolveu destacá-lo. E olha só uma coisa interessante: ninguém tem culpa quando o pai decide destacar alguém.
Oh, glória! Eu vou repetir isso aqui que é muito forte. Ninguém tem culpa se foi o pai que decidiu destacar você. O pai dá a ele uma túnica. E essa túnica era uma túnica de várias cores. Se já não bastasse a túnica, Deus agora trabalhando da maneira que Ele gosta de trabalhar. Revelando o futuro. Revelando o projeto. Mostrando o propósito. E como é que Deus mostra o propósito? Através do sonho. Olha só. Enquanto José dormia, Deus revelava onde ele iria o colocar. Deus estava projetando o lugar aonde José chegaria. Pastor, mas como assim Deus estava mostrando para ele aonde ele chegaria? O propósito. Parece que eu vejo Deus dando a visão para ele. A primeira visão. Os molhos agachados, abaixados, curvados e um molho de trigo de pé. Deus estava falando: José, alguém vai se prostrar diante de você. Aí, se não bastasse isso, eu imagino agora o outro sonho maior ainda. Que sonho que era esse? O sol, a lua, 11 estrelas se prostrando diante de José. Ou seja, Jacó, a sua mãe e os seus irmãos se prostrando diante de José. Então olha só, Deus começa a mostrar onde ele iria levar José. Deus começa a revelar a ele o seu futuro promissor. Eu imagino agora ele chegando para os irmãos e contando esses sonhos. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que é que você tem para falar. Nem todo mundo está preparado, mas eu posso dizer, eles faziam parte do processo. Eles faziam parte da história. Eles seriam introduzidos no sonho de José. Deus não mostrou só José. Deus mostrou José e a sua família. Então não pense que porque Deus deu uma revelação, um projeto a você, que a tua família, oh glória, não está incluído nela. Deus está dizendo: eu vou te dar um projeto e a tua família está dentro desse projeto. Deus deu um projeto a Noé e Deus estava dizendo: a sua família está incluída no projeto. Deus deu um sonho, uma glória na vida de Davi, e olha só, ele disse: até a tua família vai ser isenta de impostos. É a tua família que vai ser beneficiada. Atos capítulo 16, o carcereiro vai se matar. Aí de repente ele diz: o que eu faço para ter esse negócio que vocês têm aí? Aí ele diz: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então os primeiros a compartilhar o sonho, ainda que não acredite nele, pode contar para a tua família. Tem alguém da tua família que, olha só, não acredita no projeto, não acredita na tua visão, não acredita no que Deus tem com você, mas eu posso dizer, mesmo assim pode contar, porque amanhã ou depois eles vão entender que aquele sonho que Deus revelou verdadeiramente veio de Deus. Meu Deus. Então olha só, primeiro, arrancaram uma túnica, né? Arrancaram uma túnica antes de José chegar para contar o sonho. Parece que eu já vejo eles planejando o quê? Matá-lo. Meu Deus. A decisão que eles tomaram é: vamos matar. Só que de repente, no meio do trajeto, eu vejo alguém dizendo: não mata não. Vamos lançar numa cisterna vazia. E vamos ver o que será dos seus sonhos e das suas visões. Ou seja, nem todo mundo, olha só, nem todo mundo está preparado para ver o que Deus projetou para você. Olha o que eles arquitetaram. Vamos ver o que vai ser dos seus sonhos e das suas visões. Pega o José e joga lá no fundo do poço. Pum, cisterna vazia. O único lugar que tinha para ele olhar era para cima. Talvez essa cisterna que você se encontra é Deus falando: dos lados você não vai encontrar saída. A única saída é tu olhar, levantar os seus olhos e olhar para cima. Meu Deus. Que é de lá que está vindo o teu socorro. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. José olha para cima.
Uma caravana de ismaelita agora está passando, com perfumes, especiarias, com um monte de coisa boa. Agora, parece que eu vejo eles batendo o olho nos irmãos de José. Eles tiveram uma ideia. Vamos vendê-lo para essa caravana de ismaelita. Os ismaelitas levam ele, compram ele, levam, vai para a casa de Potifar. Ou seja, a primeira túnica já foi. Olharam ela no sangue lá do animal, né? No sangue do cordeiro. Olha Cristo aqui, ó. Aleluia. Você tem a marca, meu querido. Quem tem a marca, posso dizer? Pode até vir o desejo da morte, pode até vir um projeto da morte, mas tem uma marca. Eu vejo Cristo aqui nesse momento. Parece que eu vejo agora ele sendo levado para o Egito. Quando chega no Egito, Potifar bate o olho nele e gostou do menino. Olha só. Aí leva ele para cuidar daquilo que era dele. E olha só, a Bíblia nos diz no texto que o pastor Jonas leu. E olha só, e Potifar viu que Deus era com ele. Meu Deus. Olha que forte isso. Sabe por quê? Porque quando Deus é com você é notório. Glória. Ainda que você não libere uma palavra, quando Deus é na sua vida é notório. Meu Deus. Até quem não era para enxergar começa a enxergar isso. Quando Deus é na tua vida, ainda que seja pessoas, príncipes do Egito, pessoas renomadas do Egito, tem que olhar para você, olha só, e dizer, realmente Deus é na vida dele. Aleluia. E quando as pessoas sentem que Deus é na sua vida, eles te querem próximos. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que ele agora leva para dentro da casa. Aleluia. Diz assim, ó, você só não vai cuidar do pão que eu como e não vai cuidar da minha esposa. O resto está tudo sob o seu domínio. Meu Deus. A esposa de Potifar, depois que ele viu que Potifar olhou e viu que Deus era com ele, ela se levanta. Se levanta como? Desejando o menino, porque o menino era bonito. Ele tinha algo que chamava atenção. Meu Deus. Olha só, José estava longe da sua família. Estava longe dos seus pais. Lá na casa de Jacó, já tinha um atestado de óbito. Porque o próprio Jacó disse, está morto meu filho. É dele mesmo a túnica. Oh, você está preparado para confundir pessoas que juravam que você já... Oh, glória! Tinha muita gente dizendo, esse aí já está morto. Tem muita gente que olhou para o teu ministério, para a tua vida e diz, está acabado por aí, mas não sabe que lá naquela túnica que levaram para Jacó já tinha marca. Aleluia. Oh, glória! Parece que eu vejo agora o atestado de óbito na mão de Jacó. Jacó disse, está morto mesmo, já era meu filho. Parece que agora eu vejo a mulher de Potifar batendo o olho em José. Começou a desejá-lo, começou a rodeá-lo, e a Bíblia diz, fugir de toda a aparência do mal. Parece que eu vejo ele olhando um dia, Potifar dá uma saidinha, só fica José, e só fica a mulher dele na casa. Parece que ela dá uma ordem aos empregados, pode passear, pode curtir a praia, vai passear na terra do Egito. Só fica José e a esposa de Potifar. Fidelidade não é aquilo que você demonstra na frente dos outros. Fidelidade é aquilo que você demonstra quando ninguém está te vendo. Meu Deus. Oh, glória! Honra! Olha só, José estava honrando a Deus. E eu posso dizer, honrar não é você ser fiel na frente, é você ser fiel na ausência. Aleluia. Glória! Parece que ele foge. Ela vê que ele não quer nada com ela. Ela arranca agora, olha só. Arranca a túnica, um pedaço da túnica, rasga e diz, está aqui, ó. Tentou abusar de mim. José vai preso. Meu Deus. Se levanta uma calúnia agora contra a vida de José. Eu posso dizer, ele não devia nada. Ele fugiu. Ele resistiu. Ele tinha tudo para cair naquilo que a mulher de Potifar tinha projetado para acabar com o ministério, com a vida dele. Porém ele foge. Ela pega agora outra túnica. Mais uma túnica agora que ele pega.
Rasgou. Era uma túnica que Potifar tinha honrado ele. Era uma roupa diferente que Potifar tinha dado a ele. Rasga a túnica. Resumindo, José vai para a cadeia agora, vai preso. Qual é o DVC dele agora? Olha só, atentado violento ao pudor. Imagine ele indo preso por algo que ele não cometeu, sem direito a se justificar, porque era servo e o servo não podia falar diretamente com o seu senhor. E outra, Potifar não estava na casa, só mandou o decreto, pode prender. Meu Deus. Agora eu imagino ele indo para a prisão. E a Bíblia vai dizer que lá na prisão Deus era com ele. E só nesses versículos, 3 versículos que eu li, 2 vezes Deus na palavra falando. E Deus era com ele. Aleluia. Sabe o que é você agora dominar na prisão? Glória a Deus. E eu posso dizer, é nessa prisão que Deus quer dar as maiores revelações. Revelações essa que vai mudar a tua história. Glória. Foi nessa mesma prisão que José entra. Foi nesse mesmo lugar de derrota, de fracasso, de desestabilidade. Porque muitas pessoas, quando está no processo da prisão, ele fica sem chão. Principalmente, olha só, principalmente acusado de algo que ele não fez. Tem pessoas que ficam presas nisso. E muitas pessoas morrem nisso. José não. Dentro da prisão Deus era com José. Meu Deus. Eu imagino o carcereiro agora, chefe, pegando todas as chaves e dizendo, tá aqui José. Eu imagino agora todos os presos dizendo, esse camarada é bom porque cuida de nós, dá comida para nós, não deixa ninguém perecer. Eu posso dizer, mesmo preso eu estou me sentindo bem. De maneira que José agora, ele se torna carcereiro mor. Por quê? Porque Deus era com ele, ou seja, quando Deus é na sua vida, aonde você chegar, você vai se destacar, queira Satanás ou não. Meu Deus. Oh glória! Parece que eu vejo agora José recebendo todas as chaves da prisão. De repente na prisão atraca quem? Um padeiro. De repente na prisão atraca quem? Um copeiro. Meu Deus. Eu imagino chegando o tempo de cantar de José. Aleluia. E olha só, de repente agora José, ele vê eles entrando, padeiro e copeiro. A Bíblia diz que na mesma noite, os dois tiveram um sonho. Que sonho era esse? Um tinha um cesto de pães, roscas, comidas na cabeça, vinham os pássaros e comiam. O outro pegava um cacho de uva, esmagava assim dentro de uma taça e dava na mão de Faraó. Ninguém sabia revelar, porque só revela sonho quem é sonhador. Glória! Só sabe interpretar sonho quem sonha. Aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Parece que eu vejo ninguém conseguindo interpretar, né? Chamaram os feiticeiros da época, chamaram os adivinhos e ninguém conseguiu interpretar. Aí chamaram quem? José. Aí parece que eu vejo José olhando para a situação e ele diz, porque é assim, se é morte vamos entregar, vamos falar. Ele disse, ó, eu vou falar um negócio para você, padeiro. Conta 3 dias, tá? Parece que eu vejo o padeiro já estralando a mão e dizendo, é a vitória que está chegando. Ele diz, não, você vai descer a sepultura dentro de 3 dias. Parece que eu vejo o copeiro já começa a tremer, chorando, pensando que para ele também viria um decreto de morte. José olha e diz para você, dentro de 3 dias, Deus vai te colocar novamente dentro do palácio. Aleluia. Passa-se os 3 dias, o padeiro morre. Passa-se os 3 dias, o copeiro é restituído, é levado para o palácio de Faraó de novo. Quando ele está saindo para voltar para o palácio, José libera uma palavra dizendo, lembra de mim quando chegar lá no palácio, tá? Só que o copeiro esqueceu. Às vezes somos esquecidos pelo homem. Aleluia. Eu posso dizer,
projeto de Deus, é propósito de Deus. Nem sempre Deus vai permitir o homem lembrar de você nesse momento. Meu Deus. Aleluia. Tem a hora certa de Deus fazer ele lembrar. Aleluia. Oh, glória! Aí, olha só. O copeiro vai e volta para o palácio. Eu já encerro por aqui. Quando ele volta para o palácio, quem é que tem um sonho agora? Faraó. Que sonho era esse? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas e 7 espigas mirradas. 2 sonhos parecidos. Ninguém sabia interpretar. Lembraram de quem? José. Mandam chamar José. A Bíblia vai dizer que eles levam José para se banhar. Dão a ele uma túnica. Ó, pode tentar roubar a tua túnica. Deus sempre tem uma túnica diferente para você. Glória a Deus. Olha só. A Bíblia vai dizer que quando agora mandam chamar José, porque chamou todo mundo, ninguém revelou de novo. Eu vou repetir. Só sabe interpretar sonho quem sonha. Meu Deus. Só sabe entender sonho porque tanto o sonho do copeiro, do padeiro e de Faraó foi Deus que deu, porque fazia parte de impulsionar José para o projeto de Deus. Aleluia. Nem sempre aquilo que te lança para baixo é do diabo. Às vezes Deus está dizendo é projeto de Deus. Aleluia. Nem todo mundo que vem de você, que tem inveja de você, tá com raiva de você, é do diabo, irmão. Tem coisa que é projeto de Deus. Tem coisa, olha só, tem coisas que Deus permite, é Deus dizendo, você tem que ir para lá, faz parte do projeto. Aleluia. Deixa falar, deixa apontar, deixa ter inveja, deixa te jogar na cisterna, deixa te vender. Jesus também foi vendido, e qual é o lugar que ele terminou sua caminhada? Assentado à direita do Pai. Meu Deus. Tremendo. Parece que eu vejo agora Faraó dizendo, vamos chamar José? José se apresenta diante de Faraó, Faraó conta o sonho. Ele diz, o negócio tá estreito. Tá vindo aí 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, muita prosperidade. Aí eu já vou dar uma dica, tá, Faraó? Parece que eu não vejo ele entendendo de agronomia. Não entendi de agronomia. Ele não fez um curso de agrônomo. Ele não entendia de administração. Porém, parece que eu vejo Deus dando a ele direção. Vai, José, começa a falar, fala. Eu vou colocando palavras na sua boca. E José começa a falar, olha, vamos fazer o seguinte. Tá vindo um tempo de fome e um tempo de prosperidade. Por que o senhor não arruma um homem? Ó, dando a dica. Por que o senhor não arruma um homem? No tempo da prosperidade, nós vamos construir galpões, vamos construir celeiros. E esses celeiros vão comportar toda a comida que a gente armazenar. Ele diz, vamos separar tantas e tantas porções. Todo mês a gente vai separar uma parte da colheita e vamos armazenar. Porque quando chegar o tempo da fome, olha só, nós vamos ter comida. Quando chegar o tempo da fome, vai ter prosperidade. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó, não encontrando outra pessoa, ele diz para o seu servo, aonde nós vamos encontrar alguém que tem esse Espírito de Deus? É muito forte isso. Parece que eu vejo algo que estava na mão de Faraó. O que era, pastor? Eu vou pegar aqui e eu vou tentar mostrar aqui perto. Parece que eu vejo o Faraó pegando algo que estava na mão dele. Vem aqui, José. Tem algo na mão de Faraó que é teu. E Deus está dizendo, o que está na mão de Faraó vai vir para tu. Eu vou repetir para você. Dá um glória a Deus aí na tua casa. Tem algo na mão de Faraó que Deus está dizendo é teu. E o que é teu vai sair da mão de Faraó e vai vir para a tua mão. Meu Deus. Coloca o anel de sinete na mão de José. Ele disse, seu nome não vai ser mais José, tá? Seu nome a partir de hoje vai ser Zafinate Panear ou Zafinate Paneia, provedor de toda a terra.
Salvador de todo mundo. Meu Deus. Glória! Sabe por quê? É nesse tempo que Deus está dizendo: eu tenho algo grande para mostrar através até do teu nome. A partir de hoje teu nome não é mais José. A partir de hoje teu nome é Zafinate Paneia, provedor de toda a terra, salvador de toda a terra. Jesus. A Bíblia diz que José teve 2 filhos. Primeiro, Manassés. Segundo, Efraim e Eliseu. Manassés, Deus me fez esquecer. Vou repetir: Deus me fez esquecer. Meu Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Tua família está chegando aí. Meu Jesus. Pega essas mágoas aí e faz nascer dentro de você um Manassés. Aleluia. Você tem que deixar isso para trás. Porque Deus não vai te colocar como governador para você pisar nos seus familiares, para você pisar nas pessoas que te rodeiam. Nasce Manassés. O nome dele vai ser Manassés. Deus me fez esquecer. Parece que eu vejo Deus curando José. Aí agora nasce Efraim. Deus me fez frutificar na terra da minha vergonha. Glória! Você está preparado para receber de Deus a glória? Você está preparado para receber de Deus a honra na terra da tua vergonha? Deus vai te honrar aonde você foi humilhado, pisado. Você crê nisso? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Deus seja louvado. Glória. Glória a Deus. Bom estar com os irmãos, né, nessa noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, por 2 vezes, quando se manifestou no meio dos seus discípulos, o cenário era portas fechadas. Tomé não estava na primeira. Portas fechadas, tristeza. Talvez seja esse o momento que a igreja está vivendo. Porta do templo fechado, pandemia causando tristeza. Mas o que mais me alegra é que quando Jesus se manifesta, ele se manifesta dizendo: paz seja convosco. Glória a Deus! Em meio a portas fechadas, em meio à dificuldade que a igreja está vivendo, a paz do Senhor entra nessa casa. Você crê nisso? Eu creio. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar perto dos irmãos, pastor Beto, nosso pastor, missionário Caio, pastor John, grandes homens de Deus. Deus tem nos agraciado com essa oportunidade. Queridos, assim como Maria estava aos pés de Jesus, melhor dizendo, Jesus apresenta diante de Marta dizendo: a melhor parte não vai ser tirada. Até agora essa foi a melhor parte, a palavra de Deus revelada para a sua alma. Queridos, rapidamente, você que tem a sua Bíblia em mãos, abramos a nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meu Deus! Queridos, Deus falou conosco grandemente. Eu quero destacar nessa noite 3 visões, 3 etapas da vida de José que eu quero aplicar na sua vida. Primeiro, José filho. Quando nós lembramos de José filho, acabamos de ouvir, nós lembramos da túnica. Segundo, José homem. Quando nós lembramos que José se tornou homem de prosperidade, foi na casa de Potifar. Terceiro, José governador. José governador foi mediante a dificuldade. Então nós estamos com 3 visões: o filho, o homem e aquele que tem o chamado. Queridos, eu quero começar primeiro pela casa. Porque se a palavra de Deus não começar pela casa, ela vai começar por onde? Percebe que quando o texto de Gênesis 37 começa, ele diz: esta é a história de Jacó.
Mas agora Deus tem um tratar com José. O tempo de Jacó cessou. Agora é tempo de novo na casa de José. Ou seja, Deus falou com o pai, agora Deus também vai falar com o filho. Querido, todavia Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac. Todavia que Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, e agora é a vez de José. Deixa eu dizer uma coisa para você: não cesse a palavra de Deus na sua geração. Fale de Deus para o teu filho, fale de Deus para a tua filha. Teus filhos glorificará o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Queridos, é muito interessante. A palavra do Senhor diz que José era jovem, 17 anos. A Bíblia diz que ele apacentava. Segundo, auxiliava. Terceiro, levava mensagens ao seu pai. Percebe que José é pastor, José é auxiliar, José também é mensageiro. Aleluia. O menino é jovem. O menino é jovem, mas ele tem responsabilidade de gente grande. Aleluia. O pastor falou que Deus usa os meninos e é verdade. Existe muito menino aí que tem responsabilidade de gente grande. Ei, deixa eu dizer algo para você. Fica do lado do teu pastor. Ainda que você seja o auxiliar, Deus dará oportunidade para você apacentar. Ainda que você seja o auxiliar, Deus dará oportunidade para você trazer a mensagem. Talvez você está olhando para essa live dizendo: meu Deus, eu queria estar lá, eu queria estar falando da palavra. Deixa eu dizer para você: auxilie na casa, continue cuidando com o teu pastor, porque breve Deus te levantará para falar aquilo que ele deseja. Querido, é muito interessante, porque José é pastor, José é auxiliar, José também é mensageiro. Só que o problema é que tem muita gente aí que é só mensageiro, pastor. Quero pregar, quero viajar, mas não tem capacidade de permanecer para cuidar do rebanho. Meu Deus. Olhamos para Atos 13, capítulo 13, versículo 1. Paulo e Barnabé vai viajar para a viagem missionária à cidade de Chipre. Versículo 3, João Marcos retorna. Capítulo 13, versículo 14, ele vai pregar em Antioquia da Psídia. Começa a viagem missionária de Paulo. Atos 14, ele vai para Ícaro. Atos 15, ele vai parar. Só que aí é uma confusão. Os irmãos de Jerusalém descem para a igreja da Antioquia. Confunde a cabeça dos irmãos. Judas Barsabás desce com Silas com a carta de Tiago. A palavra de Deus diz, querida, ok, a primeira viagem de Paulo termina. Só que aí a gente vai começar dando continuidade. Atos 15, 36, Barnabé e Paulo se dividem, separa. Atos 16, Paulo desce para Listra e Derbe. Atos 17, primeiro ele desce para Tessalônica, onde prega 3 sábados, fica na casa de Jason. A Bíblia diz que ele desce para Bereia, de Bereia vai para a cidade de Atenas. Depois, capítulo 18, ele desce para Corinto. E em Corinto, o missionário, aquele que Deus enviou, ele vai permanecer 1 ano e 6 meses. Ou seja, aquele que tem a disposição de pregar, aquele que tem a disposição de levar a mensagem, também tem que ter a disposição para cuidar do rebanho. Se Deus te levantou para cuidar, para falar da palavra, tenha a disposição de auxiliar quem está cuidando do rebanho. Aleluia. Deus não nos levantou apenas para pregar, Deus nos levantou para auxiliar. Querido, ninguém dava nada para as mulheres, aleluia, mas a Bíblia diz que havia mulheres que serviam a Cristo com seus bens. Quando Jesus ressuscita, quem é que tem a primeira parte? É as mulheres. Deixa eu dizer algo para você: vale mais auxiliar do que pregar, pastor. No reino de Deus, no reino do céu, Jesus diz: o menor é o maior. Filipenses capítulo 2, versículo 5: a ninguém vós tendes todos por cima, sede humilde. Capítulo 2, versículo 8: assim como o nosso Cristo, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual, mas antes a si mesmo se esvaziou. Querido, primeiro, auxilie. Segundo, entenda que o reino de Deus é para gente humilde. Glória a Deus. Se você tem capacidade de falar do evangelho, tem capacidade de auxiliar. Glória. José está ali auxiliando. E a palavra do Senhor diz que ele vai ganhar a túnica. Como o filho ele recebe. Mas foi falado que o direito da túnica era de Rúben, o primogênito. Mas foi falado o pecado que Rúben cometeu. Percebe que o amor de Jacó é mais para José, não simplesmente pelo fato dele ser o filho da velhice, mas por ele vestir os propósitos de Deus. Sabe o que me chama mais a atenção, pastor? Que a túnica, ela era uma vestimenta
diária do judeu. Só que a túnica que o judeu vestia por debaixo da capa era uma túnica de manga curta. Porém, essas túnicas, ela tinha praticamente duas cores. Ou era cinza ou era bege. Ou seja, era uma coisa que todo judeu vestia. E quando Deus olha para José, ele diz: José auxilia. José não é apenas mensageiro, mas ele cuida do rebanho. José não é apenas mensageiro, mas ele auxilia. Eu vou dar para ele aquilo que ninguém tem. Deixa eu dizer para você, manga curta revela carne, mas manga comprida revela santidade. Aleluia. Quem anda de manga curta mostra o que tem na sua carne, mas quem anda com manga comprida revela aquilo que tem no seu caráter. Deixa eu dizer algo para você, a santidade vale mais do que a sua carne. A santidade vale mais do que aquilo que você tem para oferecer. Glória a Deus. Ele vai revelar aquilo que ele é, o que é servo de Deus. O Pai vai dar para ele o que? A veste. Vai esconder aquilo que ele tem para revelar aquilo que Deus tem para a vida dele. João Batista diz que eu diminua, mas que ele cresça. Perguntaram: tu és o Cristo? Ele diz: eu não sou. Perguntaram: tu és Elias? Ele diz: eu não sou. Tu és Jeremias, Isaías? Eu não sou. Quem é você? Sou apenas uma voz. Queria te dizer para você mensagem. Você prega? Prego. Você leva a palavra? Leva. Mas aprenda a auxiliar. Entenda que você é o microfone e Deus é o pregador. Aleluia. José está para auxiliar, mas também está para cuidar da obra. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó amava a José por conta do que? Da obediência. Filho, Jacó chama todos. Amar, Jacó ama todos. Mas para entregar propósito, só entrega para quem é obediente. Aleluia. José como filho, ele é obediente. José como filho, ele permanece no projeto e no propósito de Deus. E tem muita gente achando que ser mensageiro é melhor do que ser filho, pastor. Meu Deus. Tem muita gente achando que pastorear, auxiliar é melhor do que ser filho. Os 70 vai diante de Jesus, expulsa o demônio, eles se maravilham. Jesus diz: não vos admireis com isso, mas antes se alegrai que o vosso nome está escrito no livro do vida. Querido, melhor do que apacentar, auxiliar, e melhor do que ser mensageiro é ser filho. Glória a Deus. José veste como filho. José anda como filho. José obedece como filho. E a palavra de Deus diz que eles, os seus irmãos, os odiava. Os seus irmãos já não tinham mais paciência. Foi falado pela vida do missionário Caio hoje que o pai, seus irmãos estão pastoreando. O pai diz: vai. O menino já não estava sendo maltratado. O menino estava sendo deixado de lado. Mas qual é a posição de José diante do pai quando o pai lhe diz: vai? No momento de angústia, no momento que os seus irmãos estão se humilhando, ele diz: eis-me aqui, meu pai. Meu Deus. Em meio à adversidade, o filho diz: eis-me aqui. Isaías capítulo 6. Isaías é um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro, quando a brasa é colocada na sua boca, o anjo diz: tua iniquidade foi tirada. Teus lábios foi purificado. Quando o lábio foi purificado e a iniquidade, o pecado foi tirado, ele diz: e ouvi a voz do Senhor dizendo: e agora a quem enviarei? Antes de Deus te revelar, antes de Deus te enviar, primeiro ele quer tirar o palavrão da tua boca. Segundo, ele quer tirar o teu pecado. Terceiro, ele quer te purificar. Entenda, Deus tem obra na tua vida. Deus precisa de alguém para pregar. Mas antes de chamar mensageiro, ele te chama de filho. Glória a Deus. O mais importante é ser tratado como filho. É. Jacó trata o menino como filho. E como filho, José tem responsabilidade. Meu Jesus. Entende que o reino dos céus valoriza vidas. O reino dos céus transforma filhos. Mas o reino dos céus tem suas responsabilidades. O problema é que tem muito filho aí, pastor, porque acha que está no reino, porque acha que já foi salvo, acha que pode viver a vida da forma que quer. Aprenda com José: filho, veste não aquilo que ele quer, não anda como todos andam, mas veste o propósito do Pai. Vestindo veste que revela aquilo que Deus tem para a sua vida. É o primeiro propósito. José é filho, é considerado como filho. A palavra de Deus diz que como filho ele vai, ele diz: eis-me aqui. Estão humilhando, estão desanimando José, estão dizendo:
A Bíblia diz que eles estão tentando matá-lo. Mas José disse para o pai, eis-me aqui. Eu me lembro de Jesus Cristo. Jesus, em João 10, tentaram matá-lo. Os fariseus mandaram um soldado para prendê-lo. Os soldados retornaram e eles perguntaram por que vocês não o prenderam. Ele diz, ninguém fala com esse homem. Lucas, capítulo de número 4, se eu não me engano. Quando Jesus é provado no deserto, o diabo diz, lança-te daqui. Jesus não se lança. Depois a multidão vai forçá-lo a cair. Ou seja, se o diabo não consegue te convencer, porque o diabo não tem poder de persuasão, o diabo não consegue convencer, quem convence é somente o Espírito Santo. O diabo vai tentar forçá-lo. Entenda algo, se o diabo não conseguir te convencer, ele vai criar toda uma situação para você cair. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Só que quando Jesus desce ao batismo, a palavra de Deus diz que o céu se abre. O Espírito Santo de Deus desce de uma forma corpórea e uma voz do céu diz, tu és meu filho, amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus vai para o deserto, o diabo tenta vencê-lo como, pastor? Pela palavra. Ou seja, até o diabo sabe pregar, meu filho. Até o diabo conhece a palavra. O problema aqui não é conhecer a Bíblia, não. O problema aqui não é conhecer a lei, não. O problema é saber que você foi cheio, você foi escolhido como filho. Não é simplesmente para aparecer, mas é para viver os projetos, os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus não foi cheio, querido, e logo foi curar, não. Jesus foi cheio, foi para o deserto, o diabo se apresentou para prová-lo. Você não vai ser conhecido como homem, como uma mulher de Deus, quando você vai curar, quando você vai fazer, não. Você só vai ser conhecido quando você resistir ao pecado. Só pode resistir aquilo que a carne tem para revelar quem é filho. José é filho. José vai vencer como filho. A Bíblia diz que os seus irmãos lançam ele numa cisterna, matam um animal. Algumas traduções dizem que é ovelha, algumas traduções dizem que é um bode. Suja o seu sangue e apresenta diante do pai uma vestimenta suja. Talvez o bode seja um animal impuro. Ele molha uma túnica que revela o projeto, o propósito de pai. Coloca uma túnica que revelava a santidade de José diante do seu pai. Sujam ela com o pecado e diz, olha aqui meu pai. Alguém lembra do fariseu que foi no templo com o publicano? O fariseu disse, Senhor, muitas vezes eu dizimo, muitas vezes eu jejuo. E o publicano, a Bíblia diz que ele nem conseguia olhar para o céu. Jesus disse que quem saiu daquele templo, daquela sinagoga, justificado não foi o fariseu que dizia eu faço, eu sou, mas foi o publicano que não conseguia levantar os olhos para o céu, entendendo a sua posição, qual é, sou pecador. Jesus está nesse projeto. José é lançado numa cisterna. Tentam contaminá-lo, não conseguindo mudar o que ele é. Vão sujar sua veste. A Bíblia diz que ele vai para Potifar. Eu acho muito lindo. A primeira fase da vida de José é José filho. José filho, ele aguenta humilhação. José filho, ele aguenta ofensa. José filho é odiado. José filho esconde a sua carne. Ele desaparece para que o projeto de Deus se revele na sua vida. José filho é aquele que honra mais o seu pai do que aquilo que os outros estão falando. Só que eu acho muito interessante que quando José vai encontrar que ele estava errante pelo caminho, mas Deus coloca alguém para colocar José no caminho de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é filho, e talvez você assista nessa live, você desanimou do caminho, você desistiu dos projetos, você desistiu dos propósitos, por quê? Porque a ofensa, mas deixa eu dizer algo para você. Deus nos colocou nesse caminho para te colocar de volta na posição. Ouça essa palavra, se coloque na posição. Deus está te colocando de novo no projeto. Meu Deus! Tu é filho, eu sou. Desviei. O Pai está aqui nessa noite dizendo para você, eu te ponho no caminho. Meu Deus! Está me dando errante, o Pai está dizendo, eu te coloco no caminho. Porque ninguém que se perde no meio ou perto do caminho vai permanecer logo de fora. Quem lembra de
à beira do caminho de Damasco, mas o mesmo Deus que estava se revelando em Damasco é o mesmo que se revelava fora de Damasco. Algo para você, você não entendeu? O mesmo Deus que se revela dentro da igreja é o mesmo que se revela aí fora. Talvez você está assistindo essa live e não conhece Jesus, talvez você está assistindo essa live e não se converteu, mas Jesus está aqui dizendo: mas também opero fora. Eu salvo dentro, mas também transformo fora. Jesus tem poder para mudar a sua vida. Aleluia. A primeira fase é José filho. Agora entra a parte que Deus vai transformar a vida de José. A Bíblia diz que quando José ele Potifar, olha o que a Bíblia diz. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E a Bíblia diz que veio José a ser homem. O primeiro propósito de Deus é te tornar um filho. Mediante o quê? A Jesus Cristo. Segundo, é mudar teu caráter. Meu Deus. Transformar você um homem, uma mulher de Deus. Porque, entenda algo, Jesus te salva como filho. Te reconcilia ao Pai como filho. Mas antes dele colocar você na posição, antes de colocar você na onde ele tem reservado para a sua vida, ele vai querer tratar com você. Meu Deus. Você vai aprender a ter caráter. Porque quem anda com Cristo e não muda as suas atitudes nunca andou com Jesus. É verdade. Andou com Cristo. Pedro andou com Jesus, mas o negou. Andou com Jesus na primeira vez que Jesus se manifesta. Na segunda vez que Jesus se manifesta, após a ressurreição, Pedro vai fazer o quê? Vou pescar. Pedro andou com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Só precisou Atos 1. Quando Jesus sobe na ascensão, o momento que Jesus é tirado, porque existe pessoa que é assim, pastor, só valoriza quando perde, só dá valor quando perde. A Bíblia diz que isso sucedeu com Pedro. Jesus sobe, quando Jesus é tirado, Pedro se torna o maior apóstolo que pregou a doutrina da igreja. Quando Jesus é tirado, Pedro vai pregar, 3.000 almas se converte. Quando Jesus é tirado, Atos capítulo de número 3, o paralítico curado. Quando Jesus é tirado, Atos 4, ele diz: eu vou continuar falando o nome desse Jesus. Quando Jesus é tirado, Pedro ganha 5.000 almas. Deixa eu dizer algo para você, talvez esse é o momento que você está perdendo. Talvez esse é o momento que está sendo tirado da tua vida, mas calma. E entenda que, como foi dito aqui hoje, até no momento de provação, Deus colocará sobre sua vida as bênçãos que Ele tem prometidos para você. Glória a Deus. A Bíblia diz que José é colocado na casa de Potifar. E o que mais chama atenção é que José é colocado na casa de Potifar. Primeiro ele se torna um homem. E a Bíblia diz que ele é colocado como mordomo na casa de Potifar para cuidar da casa. Mas a Bíblia diz que até o campo. José está na casa, mas o campo é alcançado. José está na casa, mas quem está no campo está sendo alcançado. Por quê? Porque aquele que vivenciou a transformação de Jesus, aquele que foi feito discípulo de Cristo, ele gera discípulo. Glória a Deus. Se você andou com Cristo, se você foi transformado, entenda algo. Você precisa discipular. Você precisa gerar pessoas. José se torna um homem próspero. Aquilo que para José era humilhação, para Deus era exaltação. José vai se tornar um homem próspero. Deixa eu dizer algo. Na casa como filho, José foi obediente. Mas na casa como homem, José foi fiel. Na casa você precisa ser obediente. Na casa você precisa auxiliar. Na casa você precisa pregar a mensagem do Pai. Na casa vale mais obedecer ao Pai do que o costume mundano. Na casa como filho vale mais viver aquilo que o Pai tem, vestir aquilo que o Pai tem do que aquilo que todos usam. Mas na casa como homem você precisa ter caráter. Meu Deus. Como filho você obedece, mas como homem você é fiel. Meu Deus. A Bíblia diz que José foi fiel. A mulher de Potifar diz: deita-te comigo. Ele diz: não. Aí ele diz que ele não faria tal coisa. Não pecaria, não é contra Potifar, é contra Deus. Por quê? Porque quem é filho, andou na casa do pai, o pai deu autoridade, experimentou o poder do pai. O que acontece?
quando ele é colocado na provação, quando ele é colocado no meio da luta, como homem, ele lembra do seu Deus. Meu Deus. Aleluia. Alguém lembra de Daniel? Daniel na Babilônia, como homem, ele vai vencer. Eu não vou comer do manjar. Aleluia, Deus, é verdade. Como homem, Jesus no deserto venceu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Como homem, Jesus venceu dizendo, somente a Ele Meu adorarás. Deus. Jesus sendo Deus se fez homem para vencer como homem. É verdade. Digo para você, seja fiel. Lembre-se do teu Deus. Lembre-se de onde você caiu. Essa noite é uma noite de voltar ao caminho. É uma noite de voltar ao propósito do Pai. José vai se tornar homem. Aquilo que antes era um menino agora está amadurecendo. Eu me lembro de Amós capítulo 7, versículo 14, do sicômoro. Amós era cultivador de sicômoro, pastor. Sicômoro vinha da família da figueira. Era semelhante ao figo. E é o mais interessante de tudo isso, que a história diz que pro sicômoro ser doce, porque ele é amargo de natureza, pro sicômoro ser doce, num período de amadurecimento, ele precisa ser cortado. Ou seja, tem feridas na tua vida que não é para te matar, é para te tornar amável. Tem feridas na tua vida que não é para acabar com o seu relacionamento, não é para destruir você, mas é para transformar a tua vida. Deus está permitindo feridas acontecer em você, não é porque Ele não te ama, mas é que Ele quer trazer vida dentro de você. Ele quer trazer doçura para dentro de você. Ele está na casa, vai ser fiel como homem. Preciso ser breve. José vai ser preso, porque como homem ele é fiel. Mas a Bíblia diz que ele vai ser preso. E dentro da prisão, José punhava a mão e Deus prosperava. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Foi dito, o copeiro, o padeiro, ambos vão sonhar. O copeiro é restituído, o padeiro morre. Depois de 2 anos, o copeiro vai se lembrar de José, vai falar de José para o rei, para Faraó, melhor dizendo. Mas a Bíblia diz que quando José se põe diante de Faraó, quando o Faraó sonha, ele ainda é José. Ou seja, José, quando ele se posiciona diante de Faraó, ele ainda é aquele que acrescenta. Porque José significa aquele que acrescenta. José no Egito, ele está acrescentando. Aleluia, Deus. José na casa de Potifar, ele está acrescentando. Na prisão, José está acrescentando. Por quê? Porque você não foi chamado por Deus para tirar das pessoas o que ela tem, não. Você foi chamado para Deus para acrescentar novidade de vida. Meu Deus. José vai diante de Faraó, vai revelar o projeto de Deus. A Bíblia diz que o nome dele é mudado para Zafenate Penéia, que significa preservador de vida. Aquele que acrescenta agora está preservando vida. Meu Deus. Aquele que saiu humilhado está preservando vida. Aquele que amadureceu, que obedeceu como filho, aquele que foi fiel como homem, agora está preservando vida. Meu Deus. Porque o Senhor não te chama como filho, porque o Senhor não te amadurece como homem para viver a mesma vida, mas o Senhor está dizendo, eu te chamo como filho, te amadureço como homem para você mudar a vida de pessoas. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele vai diante do Faraó. Vou acelerar. A